Vamos então para a apostila discipulado. Nós vamos iniciar aqui com o livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, que diz: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para iniciar o nosso trabalho no discipulado, a primeira coisa e a base que nós vamos ter, então, esse versículo de Mateus. Vamos lembrar aqui e entender algo importante. Aqui já começa com 5 pontos. Primeiro, os primeiros 4. Ide, fazer discípulo, batizando e ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ou seja, aquilo que Jesus disse, os princípios que Jesus ensinou. E por último, ou seja, com a base nesses 4, nós temos então aquilo que nós aprendemos lá no treinamento com o pastor, lá na igreja. E eis que estou convosco, vou até marcar aqui, eis que estou convosco todos os dias. Ou seja, quando você trabalha esses 4 pontos, é um compromisso de Jesus conosco, de Deus conosco, de estar conosco todos os dias, quando nós estamos aplicando esse trabalho. Agora já é a prática sua, do seu trabalho de discipulado com o seu discípulo, com a pessoa ou as pessoas que você está discipulando, certo? Então, nós temos aqui as orientações iniciais dentro do nosso material, que eu vou ler rapidamente ele aqui. Antes de ler esta apostila, procure ter um tempo de oração a sós com o Senhor. Peça a Deus para que você possa entender as verdades da palavra. 2. Marque em sua Bíblia com lápis, caneta, marca-texto, post-it. Às vezes você tem até aquela Bíblia, né, ou o seu discípulo tem aquela Bíblia, se não me engano chama Bíblia Anote, que já tem aquela beirada, aquele canto para você poder fazer anotações, marcações, né? Interessante também você já ensinar o seu discípulo a utilizar a Bíblia e a fazer marcações na Bíblia, que algum dia, em algum momento, uma coisa que Deus falou com ele hoje, daqui 6 meses, daqui 1 ano, ele vai ler na Bíblia, vai abrir, às vezes até num culto de domingo, num outro dia, ele vai ler e falar: nossa, Deus falou isso aqui comigo, eu entendi, foi isso aqui, né? Foi bacana, isso aqui eu vi, foi no discipulado. É interessante, muito interessante a gente ter a Bíblia nesse sentido. 3. Sempre que não compreender algum tópico, procure esclarecimento com seu discipulador, com seu líder, com seu pastor. Olha só, a Jéssica trouxe aqui para mim, esse modelo de Bíblia aqui também é muito bacana. Não vou pegar o meu não, porque o meu não tá, a minha Bíblia não tá bonitinha igual dela, A dela tá muito legal, né? Isso aqui é muito legal você fazer. Se você não dá conta de fazer desse jeito, a minha tá lá dentro também, né? A minha já é mais rabiscada. A minha já não tem esse espaço, mas essa Bíblia Note é muito legal mesmo. A minha já não tem esse espaço, é mais rabiscada em cima, nas lateral. 4. Lembre-se, a Bíblia não é só mais um livro espiritual. Ela é a expressão viva e a verdade e a vontade de Deus para nossas vidas. Então, é extremamente importante você entender que é Deus falando conosco. Ensina isso a entender. Muitas vezes nós queremos uma resposta de Deus para alguma coisa na nossa vida, e está aqui na nossa casa já, na Bíblia que você tem em casa, que o seu discípulo tem em casa. 5. É com a ajuda do Espírito Santo de Deus em nós, que vivifica a palavra em nossos corações. Ou seja, sempre peça ao Espírito Santo para te dar entendimento. O que Deus já habita em você através do Espírito Santo, e Deus quer falar com você, e isso vai acontecer no seu discipulado, com você na sua casa e com o seu discípulo. Ele tem que entender que às vezes vai vir uma clareza muito forte na mente dele, algo que ele já tinha esquecido, ou ele não pensava, e de repente vem aquele insight na cabeça dele, que é o Espírito Santo falando com ele. É bom você deixar isso claro para ele, que vai acontecer. Porque não basta ler a Bíblia com atenção. É preciso intenção de ler, entender, passar adiante, praticar aquilo que nós estamos tendo no nosso discipulado. Aquilo que você está lendo e aprendendo com o seu discípulo, com o seu discipulador, com o pastor, com Deus. Vamos então para o primeiro, vou pular aqui o sumário, tá? Nós vamos então para o primeiro tópico já, que é por que estou aqui. Nós vamos iniciar para primeiro, né? Talvez você esteja pensando assim: por que estou aqui? No sentido de propósito, no sentido qual o sentido da vida? Não é esse. O porquê estou aqui
nós fomos atraídos por Jesus Cristo. Desde o início da criação, Deus quer ter um relacionamento com o homem, com a mulher, com você. Só que por causa do pecado nós perdemos essa proximidade, esse relacionamento com Deus. Mas Deus, através do seu amor, ele já fez um plano de redenção para o homem, ele já fez um plano onde ele nos tira toda essa culpa, onde ele nos compra, nos dá o direito de ser chamado de filhos. Sim, olha só, isso aqui é importante a gente deixar claro para o nosso discípulo. Antes de aceitar a Jesus, de entender a morte dele, de aceitá-lo como nosso Senhor, Salvador, o sacrifício dele na cruz, nós somos apenas criaturas. A partir do momento que nós aceitamos e entendemos, né, nós chamamos de converter, né, que você entende a morte de Jesus, que você entende o propósito de Jesus, a vontade dele para a nossa vida, de nos reaproximar, e aí sim nós podemos ser chamados de filho. Lá em 1 João, versículo 10, no capítulo 10 e também no 12, se não me engano, deixa eu até conferir aqui para não estar falando errado para vocês, acho que é no 12 mesmo, fala exatamente isso, que nos deu o direito de ser chamado de filho. 1 João 3. Então vamos aqui, ó. 1 Jeremias, voltando aqui agora para a apostila. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Ó. Com amor eterno te amei, também com amável benignidade eu te atraí. Então o primeiro ponto é a atração que Deus tem em nós. Todos nós somos atraídos de alguma forma, por mais que um dia seu discípulo pode até ter passado na porta da igreja, gritado, buzinado, rindo um pouco dos crentes, dos evangélicos, ele é atraído por Deus para o chamado, para essa proximidade. E nós vamos entender um pouco mais disso aqui. Deus escolheu você através do seu Filho, Jesus. Em Efésios 4, do 4 ao 6 diz: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo. Olha que fantástico. Através da nossa união com Cristo, para sermos dele, vamos continuando aqui, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria filhos. Ou seja, ele nos atrai para poder nos chamar de filho, não mais uma criatura só nesse mundo. Deus fez tudo, céu, terra, as estrelas, animais, depois ele cria o homem, diferente, né? Primeiro ele cria todas as coisas, depois ele cria o homem, e aí depois ele cria um relacionamento com o homem. E aqui é nesse momento que esse amor dele é tão grande com a sua criação, com o homem, que ele já nos compra através do teu filho, e ainda nos tira, ó, tá aqui, e para nos apresentarmos diante dele sem culpa. Ou seja, trazendo a possibilidade de nós termos conexão com ele de novo. Gente, isso é lindo demais, né? Deixa isso bem claro, converse, sabe? Deixa um momento ali de bate-papo sobre essa intenção de Jesus em nos chamar de filhos novamente. Vamos seguindo aqui. Ele jamais vai te abandonar. Em João 6,37 diz: todo o que o Pai, João 6,37, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ou seja, nós precisamos ir, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ou seja, deixe claro para o seu discípulo que ele precisa entender, aceitar e ir. Dar esse passo em direção a Cristo. Esse passo em direção a Cristo é importante. Muitas vezes nós dizemos o seguinte, que é preciso, na igreja a gente faz o apelo, né? Nós chamamos de apelo, que é você ali levantar a mão e aceitar a Cristo como Salvador. Nós precisamos dar esse primeiro passo. Ainda no verso 36, diz assim, verso 36, ele afirma que você jamais terá sede e fome espiritual, pois ele mesmo, Jesus, é o pão da vida. Então há uma forma de ter a vida, de ver e enxergar a vida de uma forma diferente através de Jesus, através de Deus. Ainda seguindo, mas eu sempre estive com Deus. Gente, isso aqui eu já ouvi demais e você vai ouvir muito isso aqui, tá? Ainda mais quando você está evangelizando. Você vai ouvir muito isso aqui. Diego, eu já sou um cara
bom demais, sabe? Eu já falo com Deus, só que existe uma diferença aqui, porque as pessoas tratam muito Deus como se fosse um patrão, sabe? De vez em quando eu vou lá, falo, eu vejo se ele aceita o que eu falei ou não, o pedido que eu fiz para ele ou não, sabe? Aí existe uma distância grande entre Deus e o homem, na cabeça do homem, porque, né, ele já entende assim, não, eu já tenho Deus no meu coração, eu já acredito em Deus, mas acredita em Deus, porém não sabe o que esse Deus ensinou. É difícil, né, a gente poder entender isso. A gente acredita em Deus, por quê? Porque a família acredita em Deus, mas qual o seu relacionamento com Deus? Por que você de fato acredita em Deus? A gente vai ver aqui 17 pontos falando sobre isso, entendendo mais sobre a Bíblia e sobre esse Deus que a gente que crê. Mas através do discipulado, nós vamos fazer eles crerem. E isso precisa de muita oração nossa, que somos os discipuladores. Vamos voltar aqui. Mas eu sempre estive com Deus. Ok, Romanos 3, 23 diz assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Ainda em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, nós pecamos e dessa forma fomos afastados de Deus. Por isso é preciso entender o sentido primeiro da nossa vida, que é aceitar a Jesus, que nós estamos sendo atraídos por Ele. É por causa dessa atração que um dia nós fomos numa célula, numa igreja, ou ouvimos uma pessoa falar de Deus para nós, que hoje estamos tendo o discipulado. Que hoje você deixe isso claro para o seu discípulo. Você só tem esse discipulado aqui hoje porque Jesus te atraiu. Jesus te atraiu, te deu a oportunidade de ser chamado de filho. E é por isso que nós estamos aqui tendo esse café, esse lanche, essa conversa aqui, esse discipulado aqui juntos. Certo? E ainda encerrando esse primeiro ponto, mas eu não cometi grandes pecados, Diego, eu sou uma pessoa, isso aqui eu já vi demais também, eu sou uma pessoa muito boa, sabe, eu sou uma pessoa que faz o bem para as pessoas, eu nunca torci pelo mal de ninguém, quis o mal de ninguém, nem falo mal das pessoas, sabe, então, eu já ouvi muito isso. Vamos ver o que fala aqui em João 18. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não haverá verdade em nós. Olha o que fala ainda em Tiago 4,17. Aquele, pois, deixa eu subir aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ou seja, nós pecamos e nos afastamos de Deus, isso não tem como a gente fugir. Por nos afastar de Deus, é preciso ter novamente uma ligação com Deus. E aí onde entra a religião vem do religare, do hebraico, se não me engano, religare, que é reconectar, religar a Deus. Então, através da Bíblia, do discipulado, do estudo, nós entendemos como a gente pode nos reconectar com Deus. E o primeiro ponto é entender que nós somos atraídos por Ele. Agora que você entendeu isso, agora que você deixa um momento para conversa sobre Jesus, sobre quantas vezes Jesus livrou você, livrou Ele mesmo, você fala assim, caramba, velho, era para ter batido o carro aqui agora, e sabe, tem umas coisas que a gente não tem explicação. Eu acho que foi Deus. Eu creio em Deus muito pouco, eu tenho contato com Deus muito pouco, mas eu sei que foi Deus que fez isso aqui. Todas as pessoas têm algo para contar, um testemunho, assim, sabe, de algo que ela não sabe explicar, que ela só fala assim, só pode ter sido Deus. Use isso a seu favor, discipulador, e use esse exemplo, esse testemunho que o seu discípulo tem, e fala, Deus já estava cuidando de você. Deus já estava cuidando de você, porque Ele te atraiu para que hoje a gente pudesse falar de Deus, para que você pudesse conhecer esse Deus, esse Jesus. E aí deixa acontecer, vão conversando, deixa fluir, deixa Deus te usar. E para encerrar, cada ponto nós precisamos fazer uma oração. Então aproveite o momento, faça uma oração com o seu discípulo, né, inicie os momentos, termine os momentos com cada tópico, tá? Cada tópico com uma oração. E inicialmente você vai orar, mas durante o discipulado com ele, você vai fazer ele orar também. Sabe? Mesmo em qualquer lugar, seja na casa dele ou numa padaria, numa lanchonete que vocês estão, só, sabe, baixa a cabeça ali, faz uma oração bacana, rapidinho. Deus, muito obrigado por esse momento. Usa os versículos que vocês leram aqui, usa o que vocês conversaram. Não é uma oração sobre o amanhã, sobre
é o futuro. Não, é uma oração sobre o que vocês acabaram de ver. Deus, obrigado por esse momento, porque o Senhor me atraiu e hoje o Senhor está traindo meu discípulo aqui, fulano de tal, né? Essa pessoa que é especial para o Senhor. E assim como um dia eu vi que o Senhor me atraiu, que o Senhor me amou de tal maneira, sabe, que hoje eu posso sentir o seu amor, eu posso quase que tocar o seu amor, mostra para ele também que o Senhor o ama de tal maneira que ele vai se sentir constrangido, ele vai se sentir amado como nem os pais dele conseguiu e encerra a oração. Pronto. E mais para frente, nos próximos tópicos, é ele que você vai colocar ele para orar, e aí você vai começar a criar um ambiente onde ele vai, um costume de oração, um ambiente de oração entre vocês aí, tá certo? Então vamos até o próximo tópico.